derrotado o Botafogo. O Botafogo está passando por mudanças profundas, né? Muitos jogadores saindo. O time titular que a gente viu ontem, apesar de toda essa movimentação, né, de jogadores deixando o clube, o time titular, a base estava lá, né? Saiu o Luiz Henrique, o Almada, claro, mas assim, time titular, a alma do time titular estava lá. Mas o técnico não, né? Com todo respeito ao Carlos Leiria, que é o técnico interino do Botafogo, não vai ser o técnico que vai comandar, pelo menos não é a expectativa que o técnico siga no comando. Então, por enquanto, é um trabalho provisório e é claro que isso atrapalha o desenvolvimento num momento de pré-temporada, de jogadores novos trabalhando, né? Ontem foi a estreia do Arthur, né? Que é, acho que uma dessas contratações aí do Botafogo, que ainda está no mercado. Mas incomoda, né, o torcedor ainda não ter seu treinador. Vai, Ramon. Primeiro, eu estava querendo muito falar do Botafogo. Primeiro, não quer dizer que o Botafogo, que o Hugo Jesus já não serve, que o Barbosa não serve, que o John não serve, que o Alex Telles não serve, não. Que o Marlon Gregory já não são mais... Não, tem que ter calma. Assim, o que acontece com o Botafogo, para mim, é uma má administração na gestão, na escolha do técnico. Não pode você... não ter um técnico. Há um mês, hoje, dia 3, né? Se bem que dia 3, são 10h59. Dia 3 de fevereiro, faz um mês que o Botafogo demitiu um técnico. Nesse processo todo, depois do Mundial, já estava quase certo que o Arthur não ia ficar. Não pode o Texas ter um elenco que tem na mão e demorar tanto tempo e variar tanto de ideologias de jogo para controlar o Botafogo. Ele foi no Rafa Benítez, no Tata Martino, no André Jardine, no Tite... Mas assim, se eu esquecer de alguém, vocês me lembrem aí. Assim, italiano também, tem um técnico italiano. Não sei, esse eu não vi. Ele não pode demorar tanto para uma equipe que já tem que começar o ano voando. Porque a Libertadores começa daqui a pouco. Ele pode falar que ele não estava nem aí para o título da Supercopa? Eu respeito, eu acho também que o estadual vale muito mais que a Supercopa. Mas é um clássico contra um Flamengo, que o Botafogo venceu as 2 partidas do Brasileiro ano passado, goleando a segunda partida, tinha uma rivalidade e valia troféu. Então, assim, eu acho que o Texas ele precisa definir, de uma vez por todas, essa questão do técnico, para ter uma ideia de jogo. Ontem, para mim, ficou muito claro que quem comandou essa semana de treinamento e quem definiu como iria jogar eram os jogadores. Porque eles tentaram fazer o que vinham fazendo no ano passado. E isso aí é válido. O Leiria, se eu fosse o Leiria, o interino nessa ocasião, eu também chegaria para os jogadores, olha só, John, Barbosa, Bastos, Marlon, Gregory, Igor, Savarino, aqui, como é que vocês querem jogar? Vamos fazer a mesma coisa do ano passado? Vamos? Mas a ideia central de quem produzia esse jogo não estava mais lá. E aí entra a dificuldade que a Jéssica falou, de ter uma leitura na hora do jogo ali, olha, a gente pressionava assim, nossa, mas agora está correndo aqui o Pulgar, está correndo aqui o Michael, o Prata está assim. O que a gente faz? O cara que está de fora que tem que ver. Exatamente. O jogador tem, obviamente, uma noção ali do que fazer em campo, mas essas variações, elas são muito rápidas. E você não ter o cara que idealiza esse jogo para você lá fora, fica difícil. Então o Botafogo necessita ter um técnico. Que seja o Zezinho, o Guinho, o Luizinho, o Ramonzinho, a Jessiquinha, a Joana. Tem que ter alguém lá comandando o Botafogo. Senão vai penar e vai demorar a engrenar. E também tem essa questão de quando a gente está falando de uma SAF, e no caso do John Textor, ele cuida de outros clubes, tem um pool de clubes, assim, aí a gente consegue entender, às vezes, por que o Botafogo, de repente, nesse momento, não sei se a palavra é exatamente negligenciado, mas a não atenção... é a prioridade do John Textor. Olha, agora eu preciso resolver estancar um sangramento que está em outro time aqui, ó. Já fui campeão, já dei meu check aqui, agora eu vou reorganizar a casinha. E aí o torcedor, que não tem nada a ver com isso, fica frustrado, porque e os jogadores ficam frustrados também. Com certeza. Aí você começa perdendo um título pro Flamengo, não é qualquer disputa, é contra o Flamengo, é contra um clássico, contra um rival direto. Quando você inicia uma temporada, né, e você demora para definir o treinador e você não tem pressa, e deixa muito claro que tu não tem pressa em definir o seu treinador, e usa como exemplo, o treinador foi contratado em abril e acabou dando certo, você coloca em jogo, você negocia o resultado de uma partida, você coloca isso, você coloca essa carta para jogo. Ficou claro que esse jogo, a decisão da Supercopa não era importante. Eu acho Dá que pra isso passar. é grave, é sério, porque você está lidando com um clássico, com sentimento de torcedores, com um título, tudo bem, não é um título que tem a mesma expressão que outros, como o Ramon falou, eu concordo, mas ainda assim é um título diante de um rival. E esse rival é uma equipe que está jogando um excelente futebol. Então, no mínimo, foi subestimado esse rival.
no mínimo, que por outro lado tem um baita de um treinador na casa mata. Então, começa por aí. Quando você aceita ir para uma decisão, mesmo de uma Supercopa, sem ter um treinador para organizar a sua equipe, você acaba levando em consideração que, se perder, tudo bem. Porque, a menos que não acreditasse de forma alguma que ia perder. Aí eu já acho que é soberba. Não acho, eu acho que estava na cabeça, pode ser que perca. Tudo bem se perder. Talvez a mentalidade era essa, no momento não é o mais importante. E o Botafogo não foi só que o Botafogo perdeu. O Botafogo foi amassado pelo Flamengo. O Botafogo, campeão da Libertadores, campeão do Brasileirão. O melhor futebol da América do Sul. O melhor futebol da América do Sul. Ele foi amassado pelo Flamengo. Isso. E isso estava... Poxa, é absurdo de você imaginar que seria amassado por um adversário tão forte quanto o Flamengo quando você nem contratou seu treinador. Então, eu não imaginava que o Botafogo seria. Achei que o Botafogo ia conseguir competir um pouco mais. Mas quando você negligencia essa questão do treinador, você acaba considerando e aceitando a possibilidade de perder um título para o seu rival. Bom, não sabemos se o Tite vai aceitar, se efetivamente vai receber uma proposta. O que aconteceu foi uma conversa, né? O Tite foi entrevistado pelo John Textor, mas só para fechar Botafogo, a gente está enumerando treinadores que o Botafogo tentou, vai acumulando frustrações, o torcedor vai ficando chateado. Vocês chamariam quem, hein? Você escolher qualquer um. O mercado de treinadores está bastante escasso. Aliás, se alguém está pensando em demitir treinador, olha para o mercado antes. Pensa duas vezes, reflete bem. Eu acho o Tite, eu gosto muito da capacidade que o Tite tem. Eu acho que ele organiza o time com poucos, só que eu acho que o Tite não tem muito a ver com essa ideia que o Botafogo teve de futebol. Eu acho que se o Tite for para o Botafogo vai mudar a sua forma de jogo. Esse DNA que a gente tem falado dos últimos 2 ou 3 anos, ele é bem diferente do DNA que a gente conhece do Tite. Sim. Então, eu acho que assim, se o Botafogo for atrás desse treinador, porque precisa mesmo de um treinador, eu não acho que o Botafogo... então não vai mais conseguir vencer porque tem o Tite. Não é isso que eu estou dizendo. Então você não contrataria o Tite? Mas não, se eu tivesse... Quem você contrata? Eu manteria, em primeiro lugar, o DNA do Botafogo. Quem? Não, aí tem trabalho de scout para fazer. Não, você pode contratar qualquer um. Qualquer treinador? Qualquer um. Tá difícil, no Brasil tá difícil. Tá difícil, não tem. Assim, eu contrataria o Tite, apesar de eu concordar com essa ideia da Jéssica, de que são ideias opostas. Opostas não, diferentes. Da questão do jogo que tinha o Arthur Jorge e que tinha o Tite. Eu contrataria, vamos lá, em relação ao Tite. A gente tem que ter muito cuidado em levar isso para quem está assistindo, porque eu costumo ver muito aquela questão do povo fala, né? Quando surge uma especulação, eu vou nas redes sociais escutar a torcida do clube que está falando. Muita coisa negativa em relação ao Tite. É claro que ele está pagando o preço pelo trabalho ruim que ele fez no Flamengo e ele sabe que ele foi mal no Flamengo. Mas ele é melhor do que aquele trabalho. Exato, isso que eu ia falar. Eu gosto do Tite, trabalho, né? Eu contrataria o Tite por isso. O Tite é um treinador respeitadíssimo, conceituado e bom. Ele não foi bem no Flamengo, não combinou com o Flamengo nessa fase do Flamengo, não combinou. Mas ele não é um treinador ruim. Ele precisa ajustar algumas ideias dele, eu acho que sim. Eu acho até que o Tite tem essa consciência, que ele não foi o Tite que o fez chegar à seleção no Flamengo. Mas com essa escassez de mercado, com essas recusas dos europeus, tendo o Tite aqui, um treinador, não preciso dissertar aqui o currículo dele, do tamanho do Tite, conversando, entrevistando, a gente jogava assim. Aí o Tite vai responder, mas eu jogo assim. Os jogadores vão assimilar? Tem que ter todo um papo. Direção, jogador, Tite. A gente vai mudar a nossa maneira de jogar. Estamos de acordo? Estamos de acordo. Então vamos seguir. Não pode trazer o Tite esperar o futebol que fazia o Arthur Jorge. Aí a torcida tem que entender todo o contexto Tite e tem que ser muito bem comunicado pro torcedor e principalmente pro vestiário. E a gestão tem que entender. É isso. A gestão tem que entender, porque esse Botafogo ele é muito pautado em algo que eu acho excelente e que deveria servir de exemplo para outros clubes. Define qual é a forma de jogo que você quer que o teu time jogue, o DNA. Isso, quem é o curador disso é a gestão do clube. A gestão tem que definir qual é a característica do Botafogo, qual é o DNA do Botafogo. É a gestão que trabalha com o seu departamento de scout, que trabalha com análise de mercado, com análise de desempenho, e isso vai ser a marca do Botafogo. Ok, vamos atrás de profissionais que vão desempenhar isso, aí vai atrás do treinador que joga assim, dos jogadores que têm as características que vão poder desempenhar esse futebol. Eu acho isso corretíssimo, o Botafogo fez isso por 2 anos. Em 23 não teve sucesso, mas quase teve. Jogou por muito tempo o melhor futebol do Brasil. Em 24 conquistou os títulos que precisava. Vai abrir mão agora? Eu acho que isso, em termos de clube, de gestão, é um retrocesso. Agora,
tem a urgência de contratar um treinador. Então, se não está conseguindo, se está muito difícil encontrar esse cara no mercado, e eu acho que está difícil mesmo, e tem um Tite ali que é um excelente treinador, mas com uma característica completamente diferente, então tem que alinhar muito bem todas essas pontas, entre expectativa, entre o que esse treinador pode entregar, o que é que ele entrega em campo, alinhar isso com o torcedor, mas a própria gestão está ciente disso. Está ciente que ele vai fazer um futebol que o Tite sempre fez e que a gente conhece. E não sabemos se o Tite vai aceitar. Exato. Tem isso também. Tem isso Tem também. só esse pequeno detalhe. Pô, né? Esse pequeno detalhe. A gente está aqui falando, mas não sabe se o Tite vai querer, né?